Quero primeiramente cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Parabenizar neste dia o grupo de professores e demais trabalhadores da Escola Bíblica Dominical. Porque que nós temos hoje é o dia do professor. Nós temos aqui no nosso grupo não somente os professores, mas nós temos secretários da escola, auxiliares diversos que trabalham também como suporte na área da educação cristã. Então, por isso que nós temos aqui várias pessoas. Eu não me lembro exatamente onde mas ouvi sobre isso. Um determinado país, um determinado local, onde os professores são os profissionais mais bem remunerados, mais bem avaliados. Por quê? Porque é o seguinte: se hoje nós temos pessoas no nosso meio que são médicos, são engenheiros, são arquitetos, todas essas pessoas tiveram que passar pelas mãos de vários professores. Então começa a primeira professora, geralmente é a mãe em casa, que já começa a ensinar os primeiros rudimentos da vida. Depois vai para a escola primária e às vezes antes mesmo de ir para a escola primária, vai para a escola dominical. A escola dominical começa desde o berçário e vai até a terceira idade, ou até quarta, se alguém chegar, até a quarta idade. A escola dominical, ela é para todos. Uma coisa interessante que nós encontramos, me lembro de um professor muito querido meu, professor Nilson Guedes, às vezes eu conheci de alguém, ex-padre Nilson Guedes. Ele dizia que a maior definição de professor é aquele que está uma página à frente do aluno. Ou seja, hoje você tem que lecionar para o aluno que ele está aprendendo hoje, você já tem que saber o que está na página seguinte. Todas as vezes que você vai diante da classe para ensinar, você já tem que saber uma página na frente do aluno. É isso que quer dizer, que essa era a definição de professor. Quando nós viemos para o lado da educação cristã, nós vemos primeiramente em Marcos, no capítulo 16, ou melhor, Mateus capítulo 11, ele diz assim: vinde a mim. Primeira coisa, para sermos professores da matéria na educação cristã, na EBD, nós precisamos de primeiramente vir a Jesus. Não tem como nós sermos professores sem que antes nós sejamos alunos, sem que antes nós aprendamos. Precisamos aprender para depois ensinar. Existem muitos métodos autodidata, são métodos de alunos sem o professor presente, às vezes online, às vezes no próprio livro, que antigamente usava muito isso, livro autodidata, onde o aluno adquiria os fascículos, os livros, e ele estudava por sua própria conta, e assim ele era depois avaliado através das matérias que ele mandava para um determinado instituto onde ele estava estudando, para ser, então, essas avaliações eram corrigidas lá, e ele tinha assim a sua nota. Mas até agora nós ainda não descobrimos nenhuma escola que funcione sem aluno. Então não adianta nós queremos ser professor se nós não temos alunos. Então alunos são a matéria-prima de que nós precisamos para trabalhar. Então por isso a palavra de Jesus diz primeiramente: vinde após mim. Quando ele disse vinde após mim, diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, aí eu vos aliviarei. Então primeiramente nós viemos a Jesus sem saber nada, sem poder nada. Ele faz a limpeza, a transformação das nossas vidas, e após ele dizer vem a mim, ele diz: aprendei de mim. Não adianta apenas vir a Jesus, mas nós não pararmos para aprender de Jesus. Precisamos de vir a ele e fazer como Maria,
estar aos pés dele para aprender dele. Quantos alunos saem de casa? As mães às vezes têm aquele trabalho de levantar cedo, preparar o café, preparar o lanche, preparar o uniforme, e o aluno vai, ela vai com Deus, meu filho. Aí depois ela vai descobrir que o aluno saiu de casa, mas ele não chegou na escola. Ou às vezes ele chegou na escola, mas aquele dia foi improdutivo, ele não fez nada, apenas deu trabalho para a professora, não quis fazer nada na escola. Então o que valeu esse esforço dessa mãe, ou o gasto que o pai teve para que esse aluno estivesse na escola, se ele não foi disposto a aprender? Então nós precisamos primeiramente vir a Jesus, depois aprender dele. E uma das questões que ele mandou aprender dele é assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Professor, ele tem que ser experiente, mas ele tem que ser manso também. Não adianta eu querer levar o aluno a ferro e fogo, porque eu não vou conseguir resultado com ele. Então, aprendei de mim que sou manso. Ensinar é diferente de pregar, porque às vezes eu estou pregando e muitas vezes eu quero que haja manifestações, movimentos do corpo, gritos e etc. Eu quero isso, mas no ensino eu preciso de lecionar, de ensinar de tal maneira que os meus alunos absorvam aquilo que eu estou ensinando. Não adianta eu comunicar ou eu falar se quem está me ouvindo não está entendendo, porque a comunicação só é perfeita quando há alguém que transmite, mas o ouvinte entende a mensagem que ele está recebendo. Então, primeiramente, como professor, nós precisamos primeiro vir a Jesus, aprender de Jesus, e depois ele ainda disse para os discípulos: ficar em Jerusalém. O que isso quer dizer? Quando você prepara, tecnicamente, você prepara a parte teórica, você precisa permanecer em Jerusalém. O que isso quer dizer? Você tem que amar a palavra, ler a palavra, examinar, e tem que orar, você tem que ir para a oração. Quando ele falou ide para ficar em Jerusalém, os discípulos foram para o cenáculo, naquele período eles ficaram em oração. Então o professor da escola dominical, ele não pode apenas ter a revista, ele não pode apenas ter os recursos didáticos, ele precisa também orar por si mesmo, orar pelos seus alunos e orar pelo sucesso da sua aula. Nós precisamos disso. E depois o Senhor diz: ide. Lá em Mateus 28 ele diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então primeiramente venha a Jesus, aprende dele, fica em Jerusalém, se abastecendo espiritualmente, e depois ide, fazei discípulos de todas as nações. Para nós fazermos discípulo, primeiramente nós temos que ser discípulos. Não dá para se conceber, às vezes alguma metodologia que já foi usada muitas vezes pelas nossas igrejas, o irmão A ou a irmã B, ela não gosta de escola dominical, ela não vem, ou se ela é matriculada, ela só chega atrasada, ela não é assídua. Mas para conseguir conquistar essa irmã ou esse irmão, vamos colocá-lo de professor da escola dominical. Se ele não é assíduo, ele não tem interesse pela escola, ele não tem interesse em aprender, como você vai pôr ele numa classe para ensinar? Os alunos desse professor ou dessa professora, eles não vão aprender, eles vão desaprender aquilo que eles aprenderam em classes anteriores. Eles vão desaprender. Às vezes há um modo de nós trabalharmos, fala assim: precisamos de bons professores para a classe dos homens, precisamos de bom professor para a classe das irmãs, nós precisamos de professores mais ou menos para a classe dos jovens, e aqueles que não sabem nada, põe na classe das crianças, põe lá. Às vezes ele vai, gente, a coisa tinha que ser o contrário. Aquele que ainda está aprendendo, precisa de estabilidade, ele deveria ficar na classe de adulto, porque ele vai achar várias pessoas já balizadas, já maduras, que vão ajudá-lo a crescer. Aquele com mais conhecimento, com mais dinâmica, ele tem que ficar na parte onde ele não tem com o que aprender, ele tem que ensinar. E a criança é um campo muito fértil e que precisa. Hoje, graças a Deus, as coisas já estão mudando, e já há um bom tempo que as coisas estão mudando.
Estamos preocupados em colocar professores excelentes em todas as classes. Mas caso não tenha condição de colocar excelentes em todas as classes, vamos primar pela classe infanto-juvenil, para que eles possam produzir bons frutos e ser bons cooperadores no futuro. O ensino deve ser, primeiramente, sistemático. Nós temos que ser organizado, o nosso ensino tem que ser organizado em sistemas para que seja fácil. Nós temos, a exemplo disso aí, a nossa escola bíblica dominical, que nós temos uma lição, um currículo para nós segui-lo. Então aquilo ali é a espinha dorsal, e o restante nós podemos fazer algum recheio, algum melhoramento, alguma coisa a mais, para que nossos alunos tenham um bom aprendizado. Depois, o ensino deve ser metódico. Nós devemos ter métodos. Não é o mesmo método para todas as idades, para todos os alunos, não. Cada professor, nós temos aqui professores da área secular também, que muitas vezes você tem uma classe, e lá na classe onde você tem uma faixa etária aproximada, você tem alunos diversificados. Tem um aluno que ele consegue ficar no cantinho, caladinho, e aprende tudo que você ensina para ele. O outro só aprende movimentando, ele vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, é aí que ele vai aprender. Aquele outro, você é aquele que pega o caderno, pega o livro, faz todas as tarefas, faz tudo bonitinho, e em casa ele estuda. Tem o outro que chega em casa e joga o caderno para lá e não olha, nem olha mais. Mas aquilo que ele ouviu na aula, ele já guardou, ele já sabe. Então nós precisamos hoje, por exemplo, quando as classes nas escolas seculares, às vezes tem pessoas com um nível de desenvolvimento menor ou maior do que a classe onde ele está, às vezes se usa monitores que ficam ali auxiliando o professor para que esse aluno consiga ter o mesmo desenvolvimento da turma onde ele está. Então, é preciso de métodos. Nós não podemos usar apenas um método na nossa classe, apenas um, e de achar que ele tem que ser válido para todos. Isso às vezes leva à evasão da escola bíblica dominical, porque a pessoa já cansei de ouvir aquele professor falar, é só o jeito dele, é a mesma coisa. Então, nós temos que inovar, nós temos que melhorar, usar métodos e que possa despertar a atenção dos nossos alunos. Outra coisa, nós precisamos de ser dinâmico. A nossa escola não pode ser morta. Não pode ser aquela escola, irmão, eu estou aqui abrindo, até os irmãos me perdoem, mas eu não tive nem tempo de preparar a lição. Não é assim não. Nós temos que ser dinâmicos, porque a igreja é viva e a escola dominical precisa ser viva também. Então o professor tem que ser dinâmico, ele tem que descobrir a necessidade dos seus alunos. E depois a nossa escola precisa ser eficaz. Ou seja, o aluno deve ter transformado ao passar pela escola dominical. Todo aquele modo que o aluno veio para a escola, ele tem que sair diferente, ele tem que sair da escola melhor, ele tem que sair da escola modificado. Se isso não aconteceu, foi vão o nosso trabalho.